Olá, pessoal! Eu sou Isabela Bola e está começando mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. E neste episódio nós vamos falar sobre a aprendizagem por meio da taxonomia de Bloom. Então, para entender um pouco mais dessa ferramenta que pode auxiliar no planejamento didático-pedagógico e também na atuação do professor em sala de aula, acompanhe o nosso bate-papo. Bom, taxonomia de Bloom, um assunto que não é novo na educação, mas que ainda é desconhecido por muitos educadores. Neste episódio, vamos falar sobre esse instrumento e entender sobre um olhar mais prático como ele pode ajudar o professor a planejar suas aulas para sistematizar melhor o processo de aprendizagem dos alunos. E para falar sobre esse assunto, hoje nós contamos com a presença do Roberto Murakami, que é o nosso querido Bob. Ele é analista pedagógico aqui no Departamento Acadêmico da UBilingue e é professor há mais de 30 anos. Bob, seja muito bem-vindo. Oi, Isa. Muito obrigado pelo convite. É muito legal poder participar também. Bom, Bob, para começar aqui esse nosso assunto de hoje, vale contextualizar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é taxonomia de Bloom e como esse termo surgiu no âmbito educacional. Você poderia explicar rapidamente aqui para os nossos ouvintes, por favor? Então, a taxonomia de Bloom, ela também é conhecida como taxonomia dos objetivos pedagógicos. E aí ela surgiu assim, ela é fruto do trabalho de uma equipe multidisciplinar americana, eram vários pesquisadores de várias universidades, e o trabalho deles era coordenado por um psicólogo e pedagogo que se chamava Benjamin Bloom. Então, isso foi em 1956. Eles criaram essa taxonomia dos objetivos pedagógicos, e o que é essa taxonomia? Ela é um instrumento que nos ajuda a planejar aulas. De que modo que ela ajuda? Ela descreve as habilidades que os alunos devem adquirir em ordem crescente de complexidade. Então, ela começa com as habilidades mais básicas, mais simples, e vai evoluindo até chegar nas mais complexas. Por exemplo, para a gente poder propor que os alunos criem alguma coisa, um texto, um cartaz, uma apresentação, um objeto, a gente precisa antes praticar e desenvolver habilidades mais simples, porque criar é uma habilidade complexa. Então, a gente não pode começar com criar, a gente começa com outras habilidades mais básicas. Por exemplo, recordar. Recordar é uma habilidade mais básica, então ela é muito mais simples do que criar. Então, a gente começa fazendo atividades para os alunos recordar, depois pede para os alunos explicarem outras coisas, para eles tentarem aplicar conceitos, para eles analisar coisas. Então, a gente vai subindo em termos de complexidade até chegar em criar, né? E aí, quando a gente faz propostas que partem das habilidades mais simples para as mais complexas, isso facilita muito o processo de aprendizagem. Legal, Bob, perfeito. E, bom, então a gente pode dizer, né, que a taxonomia de Bloom é uma ferramenta, né, que permite que o educador trabalhe os conteúdos de uma forma mais sistematizada, que eles usem materiais que sigam um padrão e uma linha de raciocínio lógico. Mas isso significa que a taxonomia de Bloom engessa as aulas? Não, de modo nenhum. O que a taxonomia propõe é uma maneira de pensar em como a gente atinge os objetivos que a gente tem em mente de uma maneira mais eficaz. Então, ela nos ajuda a pensar e a planejar as nossas propostas didáticas de modo que elas façam sentido para os alunos e elas tornam o percurso dos alunos mais fácil, porque a gente vai, como eu falei antes, a gente vai das habilidades mais simples para as mais complexas, para chegar onde a gente quer chegar. Ah, perfeito. Então, de alguma maneira, ela está ligada com a inteligência emocional do aluno? Sim, sem dúvida. A inteligência emocional ela é fundamental para o bom andamento das atividades que a gente faz em grupos, né? Então, na sala de aula, a gente trabalha muito, faz muitas atividades em grupos. E as atividades em grupos, elas são parte da nossa vida, né? Da nossa vida social, da vida acadêmica, da vida profissional. A gente não faz nada sozinho. E muitos dos objetivos educacionais que foram propostos na taxonomia de Bloom envolvem a interação social. Então, por exemplo, quando a gente pede para os alunos para eles descreverem alguma coisa, ou explicarem alguma coisa, interpretarem, compararem, ou então para argumentar, para sugerir, todas essas são habilidades que pressupõem um desempenho com autoconfiança e com autoestima, né? Com empatia, com respeito às opiniões diversas. Então, se um concorda e o outro discorda, nessa interação tem que prezar a boa comunicação, o respeito às diferenças e tal, né? Então, a taxonomia de Bloom, ela se relaciona com a inteligência emocional no sentido, né, que os alunos eles têm que ter essa capacidade para entender os próprios sentimentos, os sentimentos das outras pessoas e saber lidar com isso tudo para desenvolver as propostas didáticas. Bom, então basicamente a taxonomia de Bloom se organiza em 3 categorias de aprendizagem, né?
a cognitiva, a afetiva e a psicomotora. Esses domínios, eles têm uma relação maior, por exemplo, de acordo com o nível educacional e a maturidade do aluno? Se a gente pensar, por exemplo, em alunos da educação infantil, do Fundamental 1, do 2 e até do ensino médio, por exemplo? Então, todos esses domínios eles têm um lugar em todas as fases do percurso escolar e em todas as fases para todas as faixas etárias, né? Então, desde as crianças menores até os adolescentes, o ensino médio e tal, isso serve para todos. O que a gente tem que considerar quando a gente pensa nas propostas pedagógicas usando a taxonomia é na hierarquia dos objetivos. Então, a gente nunca começa pelos mais complexos, a gente começa sempre pelos mais simples. E considera a prática sempre de modo a desenvolver as habilidades dos alunos, sejam crianças ou adolescentes, dessa forma. Então a gente vai migrando e vai subindo em termos de complexidade. Então é isso que é importante. Perfeito, Bob. E, bom, vamos falar agora de uma maneira um pouco mais prática, né? Pensando em atividades que os alunos podem desenvolver dentro de sala de aula. Que atividades que podem explorar, por exemplo, o domínio cognitivo da taxonomia de Bloom? Então, o domínio cognitivo é o mais conhecido e é o mais utilizado em termos de aplicabilidade, né, pelos professores, educadores, escolas. Ele é muito utilizado em planejamentos de objetivos educacionais, estratégias didáticas, em avaliações. E esse domínio cognitivo ele é baseado nos conhecimentos prévios que os alunos trazem, né? Ele trata do uso da memória para acessar conteúdos que o aluno já tem aprendido, coisas como teorias, por exemplo, fórmulas, conceitos. Então, essencialmente, o domínio cognitivo ele lida com a aprendizagem intelectual. Aí, inicialmente, ele era composto de 6 categorias que eram hierarquizadas da seguinte forma: conhecimento, depois compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Então, de novo, do mais simples, da mais simples para a mais complexa. Então, avaliação, na opinião da equipe do Bloom, era o tipo de atividade mais complexo. Aí, nos anos 2000, o trabalho dessa equipe ele foi revisado. E aí, então, nessa época, optou-se por trocar essas categorias, em vez de usar substantivos, né, como conhecimento, compreensão, aplicação, trocar eles por verbos. Então, isso foi um trabalho que foi feito em 2000, porque eles entendiam que dessa forma, usando verbos em vez de substantivos, ficava mais fácil relacionar, definir os objetivos que eram relacionados ao desenvolvimento do aspecto cognitivo. Então, as categorias elas passaram a ser recordar, entender, aplicar, analisar, avaliar, criar. Então, na base da pirâmide ficou recordar, que é uma atividade mais simples, e no topo ficou criar. Que tipo de atividade a gente pode fazer com criança? Então, a gente pode pedir para as crianças, por exemplo, que recitem alguma coisa que elas conhecem, ou que elas cantem uma música que elas conhecem, que elas participem de jogos e de brincadeiras que elas conhecem. Tudo isso tem a ver com recordar, né? Que elas etiquetem, por exemplo, se elas já são no início da alfabetização. Então, etiquetar coisas. Já com alunos mais velhos, adolescentes, pré-adolescentes, eles podem recordar, por exemplo, a gente pode pedir para eles fazerem listas, para eles fazerem mapas mentais, para eles criarem instruções, para saber relações entre coisas, por exemplo. Então, esses são exemplos de atividades que a gente pode usar com os alunos dentro desse campo do domínio cognitivo, né? Outra coisa, então, isso recordar que está na base. Se a gente for lá para o criar, que está no topo da pirâmide, então a gente pode, por exemplo, pedir para as crianças que inventem uma história, por exemplo, mostra as figuras e eles têm que inventar uma história usando as figuras para contar. Ou eles podem adaptar uma história que foi contada na sala de aula. Eles podem adaptar jogos e brincadeiras, por exemplo, os que eles estão acostumados, eles podem criar novas regras. Alunos mais velhos, dentro dessa habilidade, né, que é criar, eles podem produzir vídeos, por exemplo, podem produzir podcasts, infográficos, cartazes, textos, né, como postagens de mídias sociais, por exemplo. Então, isso tudo está dentro da habilidade de criar. Muito legal aí, é bacana que você trouxe muitos exemplos práticos, né, que o professor ele consegue visualizar e isso sendo aplicado com os seus alunos, né? E pensando agora no domínio afetivo, que atividades que podem ser praticadas pelo professor e pelo aluno, né, para desenvolver esse campo de aprendizagem? Então, o domínio afetivo, ele trata de sentimentos, de emoções, ele tem a ver com o engajamento dos alunos,
tem a ver com afeto, com empatia, né? Então, como eu tinha colocado antes, essa questão da interação social e tal. Então, os sentimentos, eles entram nessa parte das interações, né? Então, nesse domínio, as atividades, elas devem levar em conta a participação ativa dos alunos. E aí, como é que a gente faz para o aluno participar ativamente? A gente tem que contar com a participação deles, não só no desempenho da atividade que foi proposta, mas também na própria escolha das atividades e no desenho das atividades. Então, o professor não precisa trazer tudo pronto, né? Ele pode propor o desenho da atividade junto com os alunos, eles desenham a proposta juntos, porque aí isso garante mais engajamento. Então, mais engajamento significa que as emoções são diferentes, né? Porque o aluno participou da criação disso. Isso também dá para esses alunos mais agência e mais autonomia. E é daí que vem o engajamento. E aí, nesse caso, o professor ele age como mediador, como facilitador, né? Ele não fica ali só propondo atividade e avaliando. Perfeito. E por último, Bob, você poderia trazer aqui, ilustrar, né, algum exemplo prático de atividade que trabalha o domínio psicomotor do aluno? Então, daí no domínio psicomotor trabalham-se as habilidades físicas, né? Então, a agilidade dos alunos para fazer atividades, por exemplo, são ligadas à manipulação de objetos, de ferramentas, atividades relacionadas com reflexo, com percepção, no caso das crianças, com movimentos de coordenação motora fina. Também desse domínio tem a comunicação não verbal. Então, como que a gente pode explorar isso na sala de aula? Então, por exemplo, atividades de arte, jogos envolvendo desenho, mímica. Então, mímica é uma coisa que você pode fazer com criança bem pequena, mas você também pode fazer com adolescente. Transformar isso num jogo de encenação, por exemplo, né? Essas são maneiras de trabalhar o domínio psicomotor. E são atividades muito divertidas, né? Também até para adultos, né? Mímica. Sim. Quem que não gosta, né, Bob? Então, você vê como as coisas conversam, né? Porque quando o aluno está engajado, então, tudo contribui, né? Então, uma atividade que é psicomotora, por exemplo, você traz isso para a sala de aula, isso aumenta o engajamento, que tem a ver com o desenvolvimento das outras habilidades todas. Então, tudo se conversa, né? E é uma escala, né? É uma construção, né? Não começa com o grau mais complexo, né? Você vai construindo aquilo dia a dia com um aluno, né? Uhum. Isso, você vê que às vezes é muito comum em sala de aula, atividades didáticas, o professor fala assim, não, vamos criar um cartaz, por exemplo, é uma coisa muito comum, né? Só que não, criar em termos de habilidade, é bem complexa. Então, em vez de começar pela criação do cartaz, você olha para a taxonomia e você pensa, bom, vou fazer umas atividades que trabalhem habilidades mais simples para eu chegar no criar, mas aí os alunos têm mais elementos para fazer essa criação, né? Sabe, o processo fica mais simples e mais eficiente também, né? E é por isso que a taxonomia de Bloom, então, ela ajuda o professor a sistematizar, né? A planejar melhor as suas aulas. Sim, então nesse sentido ela é muito interessante, né? Eu acho que ela é bem útil como um instrumento de reflexão mesmo. O que eu vou fazer na minha aula? Como eu vou fazer? O que eu quero como objetivo? E aí eu olho para a taxonomia dele e vou vendo que atividades, como eu posso fazer as atividades evoluírem para eu chegar nas mais complexas e chegar e atingir de fato, né, e bem o objetivo a que eu me propus. Muito legal mesmo, Bob. E bom, agora a gente está caminhando para o final, né? E como de costume, eu abro sempre um espaço para os convidados, né, deixarem uma mensagem final sobre o assunto. Bob, vamos lá, você, o que você gostaria de deixar aí de recado final para os nossos ouvintes sobre taxonomia de Bloom? Então, como eu acabei de dizer, eu acho que a taxonomia de Bloom é uma ferramenta que ela é muito interessante, porque sobretudo porque ela nos ajuda a pensar nessa questão do ensino por competências, né, que é uma coisa sobre a qual você tem falado muito ultimamente. Então, o ensino por competências em oposição a esse ensino de disciplinas e de conteúdos. Então, olhando para a taxonomia de Bloom, a gente consegue pensar em atividades que ajudam a preparar melhor o aluno para a vida, para a resolução de problemas, para essas coisas do cotidiano do século XXI. Se fala muito em competências do século XXI. Então, se a gente trabalha competências na sala de aula, se os alunos aprendem por competências, que é uma coisa que a taxonomia possibilita, porque a gente vai trabalhando habilidades de maneira hierarquizada, então isso para a gente é uma grande ferramenta, é um grande trunfo. E então a taxonomia ela nos apresenta essa oportunidade, né, de repensar e de atualizar as nossas práticas pedagógicas, pensar diferente, pensar de um jeito novo, pensar de um jeito
mais moderno, né? Mais contemporâneo. E isso é muito bom. E você estava falando aqui, eu me lembrei, né, que você comentou lá no começo que a taxonomia de Bloom foi um trabalho desenvolvido, né, por uma equipe lá em 1956, né? E a gente traz esse assunto para os dias atuais. E é um assunto muito contemporâneo, né? É um assunto que tem muito a ver aí com o processo de ensino-aprendizagem que casa muito, né? Com as necessidades dos aprendizes, né? Desse século. Acho que tem tudo a ver, né? Sim, também acho. Eu acho que mesmo já tendo mais de 50 anos, né? Ela se prova muito, muito útil para esse momento. Se mantém atual, né? Sim, com certeza. Muito legal, Bob. Eu adorei a nossa conversa, acho que foi muito interessante e trouxe aí bastante ideias, né, para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Também, viu? Foi muito gostoso. Obrigado a você pelo convite, viu, Isa? Muito obrigada, Bob, pela sua participação. É sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado, viu? Tchau a todos. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!